Olá, sou Paulo Eduardo e estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, é bom te encontrar aqui novamente. É bom ter a sua companhia todos os dias aqui e eu fico feliz e agradecido a Deus pela sua vida e por poder estar todos os dias compartilhando um pouco da palavra de Deus com você. Lembrando que todos os dias, às 6 horas da manhã, tem sempre vídeo novo aqui no canal. E que você possa interagir conosco, não é? Como nós falamos sempre, compartilhando os vídeos, estar comentando, participando conosco aqui de alguma forma. É sempre muito bom ter a sua interação. Te convido a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos lá? Nós estamos estudando a carta que Paulo escreve aos Gálatas, estamos no capítulo 6. Paulo vem ali falando com aqueles falsos mestres sobre a vida cristã, sobre o real motivo deles estarem, aqueles judaizantes, estarem querendo levar os cristãos da região da Galácia novamente à prática da lei e de certa forma mais enfatizando a questão da circuncisão. Nós já falamos que eles estavam querendo fugir, da perseguição, eles estavam querendo ganhar nome em cima disso, se esqueciam do que eles estavam colhendo, plantando e que certamente iriam colher. E Paulo vai conversando, falando com aqueles irmãos ali daquela região de uma forma dura, mostrando de fato o que eles estavam fazendo, aonde eles estavam entrando e o que eles estavam abandonando, que era a salvação unicamente pela graça e pela obra da cruz. E não necessita de nenhum auxílio que seja, nenhuma obra nossa para auxiliar na nossa salvação. Aqui a partir do versículo 14, Paulo vai falando que se gloria na cruz de Cristo, visto que nós falamos que a cruz era um sinal de desprezo, de humilhação, de vergonha e alvo de perseguição, principalmente naquela época. E Paulo vem falando, olha, que a cruz era motivo dele se gloriar. E é interessante observarmos isso. Paulo faz um contraste aqui bem forte entre os falsos mestres, eles que se gloriavam na carne, e com ele, um ministro verdadeiro que se gloriava exclusivamente na cruz de Cristo. Irmãos, Paulo tinha um relacionamento íntimo com Cristo. Paulo conhecia a Cristo Jesus, Paulo conhecia a pessoa da cruz. Se você olhar Jesus aqui nessa carta, é mencionado 45 vezes. Paulo menciona Jesus aqui. Paulo conhecia o poder da cruz. Ele deixou de ser uma pedra de tropeço, você sabe. Paulo era um perseguidor da igreja. Ele deixou de ser essa pedra de tropeço e se tornou uma pedra fundamental na mensagem, no fundamento da igreja, pela cruz. Paulo conhecia o propósito da cruz. O propósito da cruz era mostrar ao mundo a igreja, o Israel de Deus, aquilo que Deus estava formando, formado não apenas pelos descendentes físicos de Abraão, mas formado por judeus e gentios de todo o mundo, aqueles que crescem em Cristo Jesus como Salvador. Paulo agora anunciava isso e falava isso através do poder da cruz e estava ministrando isso. E a gente observa alguns aspectos aqui. O versículo 14 do capítulo 6, a primeira parte, Paulo diz: "Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo." A cruz de Cristo é a nossa única fonte de exaltação. Nós nos exultamos na cruz, nós louvamos a Deus pela obra da cruz do Calvário. A cruz não era uma coisa que Paulo procurava fugir, como os judaizantes, que no ato da circuncisão queriam fugir da perseguição da cruz de Cristo, Mas antes a cruz era motivo de orgulho para Paulo. Enquanto aqueles falsos mestres gloriavam na carne pela marca da circuncisão, e Paulo faz esta referência aqui, enquanto os judaizantes se gloriavam na carne, Paulo se gloriava na cruz. Nós não podemos gloriar-nos em nós mesmos e ainda assim querer gloriar na cruz. Nós não podemos querer gloriar com aquilo que nós fazemos
e ainda assim querer dizer que estamos nos gloriando na cruz de Cristo. Nós não podemos gloriar-nos a nós mesmos e na cruz ao mesmo tempo. Eu já falei isso aqui em outros estudos, o cristianismo é uma caminhada de escolha. Nós temos que decidir, nós temos que escolher. Só quando nos humilhamos e reconhecemos que nós somos pecadores, que merecemos o inferno, nós deixamos de gloriar em nós mesmos. A gente precisa tomar decisões. Hoje se vê anunciado um cristianismo de muito relativismo, não é? Um cristianismo onde você pode viver a sua vida sem a necessidade de uma escolha, de uma decisão, de firmar realmente com Cristo. As pessoas hoje querem um cristianismo de conveniência, né? Nada, vou para a igreja, né? Eu vou para a igreja, vou congregar, eu tenho uma religião, eu uso a cruz, eu falo da cruz, eu falo de Jesus, mas vivo a minha vida do meu jeito, faço o que eu quero, não estou nem aí preocupado com a santidade, com a obediência, com o pecado, viver uma vida pautada na vontade de Deus e ainda assim querem dizer que estão andando com Deus e obedecendo a Deus. Sabe, é muito sério isso. Nós precisamos entender, e a Bíblia diz, nós não podemos servir a dois senhores, não dá. E Paulo quer dizer isso aqui, está explicando isso aqui para aqueles cristãos que se diziam cristãos, mas queriam fazer a marca da circuncisão ali, voltar a algumas práticas dos judeus para ficar bem na fita com os demais judeus, não é? Com os judeus de Jerusalém, com o domínio romano que estava por ali, que aceitava a circuncisão e a religião judaica. Então, sabe o que acontece? Eles não queriam decidir-se, e é muito semelhante ao que acontece hoje. Nós precisamos assumir um cristianismo autêntico, fundamentado nas Escrituras, na Palavra de Deus. Obediência a Deus, ir contra o mundo, contra o sistema, contra o que esse mundo quer impor como normal, como certo. Não, a gente precisa ter nossas convicções, nós precisamos ter o que nós cremos, onde nós estamos fundamentados e caminhar aí, sabendo onde é que nós estamos indo, tendo convicções firmes, baseadas na Palavra de Deus, nas Escrituras, na vontade do Senhor. E só quando eu reconheço a minha situação, e é aí que entra a necessidade de uma decisão, de uma conversão, só quando eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou condenado à morte, ao inferno, e eu me rendo a Cristo, eu reconheço na cruz de Cristo a única possibilidade da minha salvação, sem nenhum mérito meu. Só quando eu faço isso, que eu tomo essa decisão, nós buscaremos a salvação na cruz e passaremos o restante dos nossos dias nos gloriando na cruz de Cristo. E vale uma observação aqui. Gloriar na cruz não é você carregar uma cruz, não é você fazer um sinal da cruz, não é você usar uma cruz, se prostrar diante de uma cruz, não. A cruz de Cristo que Paulo fala é o simbolismo da obra redentora realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, se gloriar na cruz, sabe, ser grato pela cruz, como Paulo usa a expressão aqui, não é a cruz símbolo, mas é a obra que foi realizada lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. É a obra, não é a cruz em si. Porque a cruz era uma morte, era uma condenação à morte de criminosos, de pessoas que tinham dívidas, não é? Então ele morria na cruz. A cruz por si só não tinha nenhum efeito. Mas a cruz de Cristo, Cristo que realizou a obra da cruz, lá ele pagou por nós. Então Cristo é adorado e exaltado pela obra que ele realizou na cruz do Calvário. E é lá que nós temos que nos gloriar no que Cristo fez por nós. E não o que nós vamos fazer, nós não temos condições, nós somos falhos, fracos, imperfeitos. Mas os judaizantes queriam levar os cristãos a fazerem algo, a terem uma marca na carne para mostrar, olha, aqui está a minha marca, aqui está o meu sinal. Não, é na cruz, foi lá que Jesus fez. E o que eu preciso é unicamente me prostrar diante dele, reconhecendo o meu pecado, a minha incapacidade e reconhecendo a suficiência da obra da cruz. E a partir daí, me decidindo ao lado de Cristo, eu vou experimentar o que a Bíblia chama de novo nascimento, uma nova caminhada,
uma vida de obediência, de santidade, lutando contra o pecado e procurando a cada dia honrar e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não tem uma decisão firmada ao lado de Cristo, faça o mais breve possível. E se você já tem essa decisão firme ao lado de Cristo, continue caminhando. Todo dia tome a sua cruz e siga a Cristo Jesus, em obediência, em santidade, procurando viver uma vida no centro da vontade de Deus. Deus te abençoe, obrigado por me acompanhar. Espero você no próximo encontro aqui no canal Minuto Missionário.